Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início ao estudo das reações orgânicas. E os dois primeiros tipos de reações orgânicas que nós iremos estudar são as reações de adição e de eliminação. Nós começaremos a estudar as reações de adição. E eu vou dividir o estudo em 5 partes. Primeiro, a gente vai estudar o mecanismo geral, das reações de adição, e depois a gente vai estudar cada reação de adição em particular. Nós iremos aprender as reações de hidrogenação, de halogenação, de adição de HX e de água. Tudo bem? Então eu coloquei aqui para vocês, os tipos de reação de adição. Como eu disse para vocês, nós temos as reações de hidrogenação catalítica, halogenação, adição de um composto chamado HX e hidratação, ok? Então, como que ficará, como que é o mecanismo geral da reação de adição? Então eu coloquei aqui esquematicamente como que a gente pode representar o mecanismo geral de uma reação de adição. O que nós temos? Primeiro, um dos reagentes é um composto insaturado. Lembrando que um composto insaturado ele pode apresentar uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Neste caso, nós estamos representando uma ligação dupla. Lembrando que uma das ligações é a ligação sigma e a outra é a ligação π. O que vai acontecer? Haverá o rompimento, ou seja, a quebra dessa ligação π, e a gente vai adicionar um composto que eu estou chamando genericamente de AB. Ou seja, o A ele vai ser adicionado em um carbono da dupla. Então, o A é adicionado em um dos carbonos e o B vai ser adicionado no outro carbono. Então, o B foi adicionado neste carbono aqui, tudo bem? Então, a gente vai sair de um composto que era insaturado, ou seja, apresenta dupla ou tripla ligação, e a gente adicionou em cada um dos carbonos insaturado o A e o B. Então vejam que a gente sai de um composto insaturado e chega num composto saturado. O A foi adicionado em um dos carbonos e o B foi adicionado no outro carbono. Então vamos destacar? Eu tinha aqui o A e o B. A gente quebra a ligação π, a ligação insaturada, e a gente adiciona o A e o B. Então, A e B, tá? Saímos de um composto insaturado, formamos um composto saturado. Agora, dependendo de quem que a gente está adicionando, dependendo de quem for A e B, a reação vai receber um nome específico. Foi como eu comentei com vocês, Pode ser, por exemplo, reação de hidrogenação, halogenação, adição de HX ou adição de água, tudo bem? Então, dependendo de qual desse tipo for, o nome vai variar. Além disso, não necessariamente a reação de adição ela vai acontecer em substâncias insaturadas, tá bom? Ela pode acontecer, por exemplo, em substâncias cíclicas. Normalmente, preferencialmente, a reação de adição ela vai acontecer em substâncias insaturadas, que apresentam dupla ou tripla ligação. Agora, também pode acontecer em substâncias cíclicas, ou seja, fechadas, tudo bem? Então lembrem-se que a reação de adição ela pode acontecer em compostos insaturados, o que acontece preferencialmente, mas também pode acontecer em compostos fechados ou cíclicos. O primeiro exemplo que a gente vai estudar de reação de adição é a chamada reação de hidrogenação catalítica. Então, o que é a hidrogenação catalítica? Primeiro, ela também é conhecida como reação de Sabatier-Senderis, que foram ali os responsáveis por desenvolver essa reação, em que nós temos como reagentes um alceno. Então, ela é a nossa substância insaturada, que vai reagir com hidrogênio, tudo bem? Então é por isso que chama reação de hidrogenação. A gente vai reagir um alceno com hidrogênio na presença de um catalisador, Então esse catalisador é um metal. O catalisador pode ser o níquel, pode ser também o paládio ou a platina. E como que é o mecanismo da reação de hidrogenação catalítica? Então aqui eu coloquei um alceno, no caso é o eteno, também chamado de etileno. Então vamos escrever o nome IUPAC, eteno. Ele vai reagir
com hidrogênio na presença de um catalisador. Aqui o catalisador a gente está utilizando o níquel, tudo bem? Então, ó, o hidrogênio a gente pode escrever dessa maneira. O gás hidrogênio a gente escreve assim. Lembram-se do mecanismo? A gente vai adicionar um hidrogênio em um carbono da dupla e o outro hidrogênio no outro carbono da dupla, conforme está aqui, ó. Vamos destacar? Então, um dos hidrogênios foi adicionado no carbono da dupla e o outro hidrogênio foi adicionado no outro carbono da dupla. Lembrando que a gente quebra a dupla, né? Então, ó, a gente quebra a dupla e adiciona cada um dos hidrogênios nos carbonos. Então, ó, um hidrogênio foi adicionado neste carbono, o outro hidrogênio foi adicionado neste carbono. Então, a gente sai de um alceno e forma um alcano, tudo bem? Então, o produto de adição, né, de hidrogenação do eteno é um alcano, que a gente chama de etano, tudo bem? Então, a reação de hidrogenação catalítica de um alceno sempre dará o respectivo alcano. Se a gente hidrogena o eteno, nós formamos o etano. Lembrando-se que a gente quebra a ligação π, né? A gente rompe aqui essa ligação π e a gente adiciona cada um dos hidrogênios em um carbono. Então, um dos hidrogênios foi adicionado neste carbono, o outro hidrogênio foi adicionado neste outro carbono. A gente sai de um alceno e forma um alcano. Nós formamos o etano. Tudo bem? Aí eu coloquei, pessoal, mais 3 exemplos para vocês da reação de hidrogenação catalítica de 3 alcenos. Nós temos aqui, ó, um alceno com 1, 2, 3, 4, né, 4 átomos de carbono. Esse daqui é o but-2-eno. Então, ó, but-2-eno. O que vai acontecer? Ele vai sofrer uma reação de hidrogenação. Então, nós temos aqui, ó, o hidrogênio na presença do catalisador, tudo bem? Então, nós temos aqui o catalisador e cada hidrogênio vai ser adicionado nos carbonos insaturados. Então, nós temos aqui, ó, o hidrogênio, ocorrerá a quebra da ligação dupla e cada hidrogênio vai ser adicionado no carbono. Então, ó, um hidrogênio vem para este carbono, o outro hidrogênio vem para este carbono. A gente forma o respectivo alcano. Então, este é o alcano com 4 átomos de carbono, é o nosso butano, tudo bem? Agora, aqui nós temos um alceno com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí a dupla, ela tá, ó, 1, 2, 3 no carbono 3 ou 1, 2, 3, então tanto faz. Este alceno é o X3-eno, então vai ficar X3-eno. Ele vai sofrer uma reação de adição, estão vendo? Aqui é uma hidrogenação catalítica, eu tenho o hidrogênio na presença de um catalisador, então, ó, hidrogênio, e a gente vai adicionar cada um dos hidrogênios nos carbonos insaturados. A gente quebra a ligação π e adiciona o hidrogênio. Então, ó, um hidrogênio veio para este carbono, né? E o outro hidrogênio veio para este carbono. Então, agora a gente adicionou os átomos de hidrogênio nos carbonos e a gente obtém o alcano. Este alcano vai ter quantos átomos de carbono? 6 também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o nome deste alcano? Hexano. E por último, nós temos este alceno com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome dele é hept-3-eno. Tá? Se vocês numerarem da esquerda para a direita, vocês vão perceber que a dupla vai estar no carbono 3 e 4. Se a gente nomear da direita para a esquerda, vai estar entre os carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 e 5. Então, nós iremos nomear da esquerda para a direita. Este alceno é o hept-3-eno. Trata-se aqui de um caso de hidrogenação catalítica. Então, nós temos hidrogênio na presença de um catalisador. Então, vamos escrever o hidrogênio dessa maneira. O que vai acontecer? A quebra da ligação π
e a gente vai adicionar os hidrogênios nos carbonos. Então, ó, adiciona o hidrogênio neste carbono e o hidrogênio neste carbono aqui. A gente então sai de um alceno e forma um alcano. Qual que é o alcano formado? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o heptano. Então, a gente formou o butano, hexano, heptano. Tudo bem? Bem tranquila, né? A reação de hidrogenação catalítica em alcenos. Eu havia comentado com vocês que a reação de hidrogenação catalítica ela ocorre preferencialmente em compostos insaturados. Entretanto, nós podemos ter também a reação de hidrogenação ocorrendo em ciclo alcanos, que são aqueles compostos de cadeia fechada. E por que a reação de hidrogenação ela acontece em ciclo alcanos? Pelo seguinte, né, Bayer propôs uma teoria chamada teoria das tensões em anéis. E o que acontece? Nós temos, né, que para um anel ele ter estabilidade, ele precisava ter este ângulo. Então o carbono precisava ter o ângulo de 109,28. Só lembrando que eu expliquei para vocês que nós temos 3 hibridizações, né? O carbono sp3. Então, um carbono que apresenta a hibridização sp3, ele é tetraédrico, né? Apresenta ali as 4 ligações simples, apresenta a geometria tetraédrica. E o ângulo, então deixa eu só colocar assim. E o ângulo aqui seria 109,28. Isso pensando em um carbono sp3, aqui seria a geometria e aqui o ângulo. Mas nós temos também outras 2 hibridizações, vocês se lembram? sp2. Neste caso, um carbono sp2 é aquele que faz uma ligação dupla, né? Então tem uma dupla e 2 simples. Quanto que é o ângulo? Eu não sei se... Opa, que parece que eu tenho 2 duplas, né? Deixa eu apagar. Então, não sei se vocês se lembram, mas o ângulo agora é 120. E por último, nós tínhamos a hibridização sp, que aí nós podemos ter um carbono com uma ligação tripla ou um carbono com 2 duplas. Então, carbono, dupla, dupla. Qual que é o ângulo? Né? Aqui, no caso, o ângulo vai ser 180. Qual que seria a geometria de um carbono sp3 tetraédrico, de um carbono sp2 trigonal plana, de sp linear? Então pode ser um carbono com uma ligação tripla ou 2 duplas. Então o que Bayer propôs? Né, que se a gente tivesse os ângulos no carbono muito distantes de 109,28, esse anel ele teria uma grande tensão. Como ele tem uma tensão angular muito grande, então seria um composto instável. Como, né, esse ciclo é instável, então seria muito fácil de acontecer uma reação de adição, né, em ciclo alcanos. E a gente sabe que desta teoria, principalmente a gente está falando de 2 ciclos, com 3 ou com 4 carbonos, tudo bem? Então ciclos contendo 3 ou 4 átomos de carbono. Então 3 ou 4 átomos de carbono. Por quê? Porque o ângulo que eles formam é muito distante de 109,28. A gente tem 60 graus e 90 graus, né, respectivamente. 60 no de 3 carbonos e 90 no com 4 carbonos. E isso vai gerar uma tensão muito grande. Então isso favorece com que a reação de hidrogenação ocorra. Então, ó, colocando aqui para vocês, nós temos que cicloalcanos pequenos com 3 ou 4 átomos de carbono, devido à tensão neste ciclo, vai acontecer o rompimento. Então, vai acontecer uma reação de hidrogenação catalítica. Lembrando que ela tem aqui o catalisador, né, que é um metal, pode ser níquel, paládio ou platina. Então, o que acontece? A gente rompe o ciclo e agora a gente forma um alcano. Então, no caso, né, a gente sai de um ciclo alcano e gera um alcano com a mesma quantidade de carbonos, né? Aqui no caso eu tinha 1, 2, 3 carbonos e aqui eu continuo tendo 3. A diferença é que eu saí de uma cadeia fechada para uma cadeia aberta.
Isso a gente viu para o ciclo propano. E agora para o ciclo butano? A mesma coisa, né? É uma reação de hidrogenação catalítica, então eu tenho hidrogênio na presença de um catalisador. A gente quebra o ciclo e no ciclo a gente tem quantos átomos de carbono? 4. Então eu vou formar um alcano de mesma quantidade de carbonos. Então a gente vai gerar aqui o butano. Tudo bem? Agora olha que interessante. Se eu tiver um ciclo alcano com 5 ou 6 átomos de carbono, não acontece reação, tudo bem? Porque um ciclo com 5 átomos de carbono e com 6, eles são bem estáveis. Os motivos pelos quais o ciclo pentano e o ciclo hexano são estáveis, a gente não estuda no ensino médio, tá bom? Então, no caso, a gente precisa saber que a reação de hidrogenação catalítica em ciclos alcanos, ela é importante para o ciclo propano, com 3 átomos de carbono, e para o ciclo butano, com 4 átomos de carbono, tudo bem? Então lembrem-se que eu posso ter reação de hidrogenação tanto em compostos insaturados, quanto em compostos cíclicos, né? Aqui no caso, o ciclo alcano, tudo bem? Com relação à hidrogenação agora em alcinos, o que nós temos? Que ela pode acontecer de duas maneiras. Nós podemos ter a chamada hidrogenação parcial ou hidrogenação total. Vamos estudar cada um desses casos? Primeiro a gente vai ver a reação de hidrogenação parcial. Então o que acontece? Lembrando que nós temos, né, o que é um alcino? Alcino é aquele hidrocarboneto que apresenta uma ligação tripla. Então nós temos aqui o menor alcino de todos, o etino, também conhecido como acetileno. Então ele apresenta 2 átomos de carbono e entre eles uma tripla ligação. Então vamos escrever que esse daqui é o etino. E por que então essa reação de hidrogenação ela é chamada de parcial? Porque a gente não vai quebrar as duas ligações π. Lembrando que quando a gente tem uma ligação tripla, uma delas é uma ligação sigma e as outras duas são ligações π. Então essa é uma ligação π e essa daqui do meio também é outra ligação π. E o que vai acontecer? Na hidrogenação parcial, nós temos apenas 1 mol de hidrogênio, ou seja, a gente só vai conseguir romper 1 mol de ligação. Então a gente só quebra uma ligação π. O que acontece? Quando nós temos a hidrogenação parcial, a gente só quebrou uma ligação π. O produto que vai ser formado é um alceno, estão vendo? Então, a hidrogenação parcial de um alcino gera um alceno. Nesse caso, a gente formou o eteno. Então, se a gente hidrogenar um alcino com apenas 1 mol de hidrogênio, então 1 mol de hidrogênio, a gente forma um alceno. Este é o produto, alceno. Agora, o que é então a hidrogenação total? Bom, a hidrogenação total vai ser a quebra das duas ligações π. Então eu não vou quebrar apenas uma, eu vou quebrar as duas. Então vamos destacar isso. Agora a gente está vendo reação de hidrogenação total. O que vai acontecer? Primeiro vejam a estequiometria da reação. Quantos mols de hidrogênio eu tenho? 2. Significa que agora a gente vai quebrar 2 mols de ligação π. Então a gente vai quebrar esta primeira ligação π e esta ligação π. A gente então vai adicionar 2 hidrogênios neste carbono, né? Lembram-se, porque a gente vai ter 2 mols de gás hidrogênio. Mais um aqui, Então a gente vai adicionar 2 hidrogênios neste carbono e 2 hidrogênios neste carbono. O que a gente vai formar então? Agora, o produto da hidrogenação total é um alcano. Então, pessoal, o que vocês precisam prestar atenção? Neste caso, quando a gente está falando de hidrogenação catalítica de alcinos, a gente tem que prestar atenção na estequiometria da reação. Quantos mols de hidrogênio foram empregados? Se a gente empregar 1 mol de hidrogênio, significa que a gente vai quebrar 1 mol de ligação π. Tudo bem? Desculpem. Então, se eu uso 1 mol de gás hidrogênio, eu vou quebrar apenas 1 mol
de ligação π. Então, ó, 1 mol de ligação π. E aí nós temos a chamada hidrogenação parcial. O nosso produto é um alceno. Agora, e se eu empregar 2 mols de gás hidrogênio? Então agora nós temos 2 mols de gás hidrogênio, nós iremos romper, né, quebrar as duas ligações, né? Então 2 mols de ligação π. Então, ó, ligação π. Então a gente quebra esta ligação π e esta ligação π. O que a gente vai formar? Um alcano, nesse caso o etano. Então, de novo, o que eu preciso que vocês prestem atenção? Se o exercício está cobrando de vocês a hidrogenação parcial ou a hidrogenação total, porque o produto formado será diferente. Se for uma hidrogenação parcial, a gente forma um alceno. Se for uma hidrogenação total, a gente forma um alcano. Tudo bem? Mas de qualquer jeito, é simples de perceber, né, que a reação de adição, ela quebra a ligação π e a gente adiciona aqui, no caso como é o hidrogênio, a gente vai adicionar cada átomo de hidrogênio nos átomos de carbono, tudo bem? As reações de hidrogenação, pessoal, elas são conhecidas como reações de redução. Lembram-se que a gente aprendeu, né, ali reações de redução e oxidação. E como que a gente faz para determinar se uma reação é de redução ou oxidação? A gente precisa lembrar do conceito chamado número de oxidação, ou NOx. Então eu coloquei aqui, ó, né, eu tenho um alceno, então ó, uma reação de hidrogenação, onde nós temos um alceno formando um alcano. Como que a gente sabe que houve uma redução? Vejam o NOx deste carbono. Este carbono apresenta NOx menos 2. Então, ó, por que aconteceu uma redução? Por que reações de hidrogenação são reações de redução? Olha o NOx desse mesmo carbono, ele saiu de menos 2 e foi para menos 3. Como o NOx do carbono diminuiu, então a gente sabe que se trata de uma reação de redução. Então, cuidado, porque tem alguns exercícios que perguntam se a reação de hidrogenação é uma reação de oxidação ou redução. Então a gente pode dizer que as reações de hidrogenação são de redução. Tem uma maneira de vocês perceberem. O aumento de hidrogênio na molécula é um indício de que houve uma redução. Quantos hidrogênios esse carbono tinha? Ó? Deixa eu colocar aqui com a caneta. Ó. Este carbono aqui, ele tinha 2 hidrogênios. Depois, quantos hidrogênios ele tem? Ó? 2, 3. Então, aumentou a quantidade de hidrogênios, é uma reação de redução. E a gente pode pensar que aumentou a quantidade de oxigênios, é uma reação de oxidação, tudo bem? Então, guardem essa dica que ela é bem preciosa. Aumentou a quantidade de hidrogênios, é típico indício de uma reação de redução. Aumentou a quantidade de oxigênios, é um indício de uma reação de oxidação, tá bom? Uma reação de hidrogenação bem famosa e muito explorada nos vestibulares é a fabricação de margarinas, onde a gente pega os óleos vegetais, que são misturas de ésteres de ácidos graxos, né? E esses ésteres de ácidos graxos, eles apresentam diversas insaturações. E o que a gente vai fazer com essas insaturações? A gente vai hidrogenar, tudo bem? Então, o processo de formação da margarina envolve reações de hidrogenação. Então, parte dessas ligações insaturadas são transformadas em ligações saturadas, fazendo com que a temperatura de fusão aumente. Então, a gente vai tornar, né, esse composto agora mais cremoso, que é o que a gente conhece como margarina, tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês agora a reação. Então, ó, nós temos aqui os óleos vegetais, né? Nós temos aqui, estão vendo que ele é um éster? Olha o éster aqui, ó, C dupla O, continuando aqui com o grupo, né? Nós temos um álcool. Se a gente dividir, eu tenho o álcool, que é essa parte aqui em verde que eu estou colocando, que é o álcool glicerol. Então, como que é a estrutura do glicerol? Seria assim, ó. É esse álcool ali que está em verde,
Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Este seria o álcool glicerol, tudo bem? E aí, essa parte agora que eu estou colocando em laranja, nós teríamos o ácido graxo, que é um ácido carboxílico. E o que vai acontecer? Vocês se lembram que eu falei que a gente hidrogena? Então a gente pega algumas ligações duplas, né? Parte das ligações insaturadas e hidrogena. Então nós pegamos aqui o óleo vegetal e hidrogenamos. E agora a gente transforma o óleo vegetal em gordura vegetal hidrogenada. E aí nós temos, né, parte da fabricação de margarinas. Tudo bem? Então vejam aqui que em verde eu destaquei o álcool glicerol e em laranja nós temos os ácidos carboxílicos. Lembrando que um éster ele é formado a partir da reação de esterificação, né, e os reagentes são um ácido carboxílico e um álcool, forma éster mais água, tudo bem? O segundo tipo de reação de adição que nós iremos aprender é a chamada reação de halogenação, tudo bem? E o que seria então essa reação de halogenação? Nós temos que nas reações de halogenação de alcenos, né, a gente vai adicionar átomos de um halogênio. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, o halogênio, nós temos o bromo. O que vai acontecer? Lembrando do mecanismo geral, a gente vai quebrar a ligação π e nós iremos adicionar cada um dos bromos em um átomo de carbono. Então, por exemplo, esse bromo vai ser adicionado a este átomo de carbono e este bromo aqui vai ser adicionado a este átomo de carbono. E uma coisa interessante que a gente tem com o bromo é o seguinte: o bromo ele é um líquido vermelho e quando a gente faz a reação de halogenação, né, a adição de bromo em um alceno, o que vai acontecer? Essa coloração vermelha ela vai descorar, ou seja, a solução vai sair de uma cor castanha, que dependia aqui do bromo, e ela vai se tornar incolor. Então a gente sai do castanho e vem para o incolor. Então essa descoração, ela indica que nós tínhamos um alceno ou alcino, tudo bem? Por quê? Porque o bromo, quando ele é Br2, é um líquido, ele apresenta a cor castanha. E quando ele é adicionado a este alceno, formando, por exemplo, um dibrometo, né? Agora a gente tem aqui um dibrometo, o que acontece com a solução, né? Com a cor dessa solução? Ela sai de castanho e vai para incolor. Então, a perda da solução, ela indica que houve uma reação de adição, tudo bem? O Br2 foi adicionado aqui, no caso, a um alceno. Então, a gente fala que esse aqui é um teste importante, por exemplo, para a gente diferenciar um alceno de um alcano. Por quê? Se eu tivesse um alcano reagindo com Br2, não aconteceria nada. A solução ela permaneceria, né, com a coloração castanho. Agora, quando a gente põe Br2 na presença de um alceno, vai acontecer o descoramento da solução. Ela vai passar de castanha para incolor. Então eu consigo diferenciar, por exemplo, um alcano de um alceno, tudo bem? Então a reação de halogenação tem dois tipos importantes. A gente tem quando, né, o halogênio é o Br2 e a gente também tem quando tem Cl2. Esses são os casos mais importantes cobrados em vestibular, quando o halogênio é o Br2 e quando ele é o Cl2. Fiquem bem espertos quando for Br2, porque às vezes o examinador vai colocar que a solução ela deixou de ser castanha e foi para incolor, o que indica que o bromo foi adicionado, por exemplo, em um composto insaturado, um alceno. Tudo bem? Então prestem atenção nisso, nessa dica. Agora eu coloquei aqui dois exemplos para vocês de reação de halogenação com o cloro, né, o Cl2. A gente pode colocar que essa reação aconteceu em tetracloreto de carbono, um solvente orgânico,
Então a gente pode colocar aqui que isso aqui aconteceu em tetracloreto de carbono. Lembrando que o Cl2 ele vai ser adicionado, né? Então eu posso escrever, lembra-se, a gente pode escrever Cl2 dessa maneira aqui, ó, Cl, para facilitar o mecanismo. Então a gente pode escrever Cl. O que vai acontecer? A ligação π ela vai ser rompida, a gente adiciona um Cl neste carbono e o outro Cl a gente adiciona neste carbono aqui. A gente obtém este produto. E olha como é interessante. Lembram-se que nas aulas passadas a gente estava discutindo os casos de isomeria plana e isomeria espacial. E um dos casos da isomeria espacial é a isomeria ótica. Então vejam, este carbono daqui, eu posso dizer para vocês que ele é quiral. Eu posso dizer que este e esse não são. Por quê? Este aqui é um carbono CH2, CH3. Então eles não estão ligados a 4 ligantes diferentes. Então não são quirais. Este aqui é, né? Quais são os 4 ligantes diferentes? Então vamos destacar. O primeiro é a metila, CH3. O outro ligante diferente é o cloro. Então tá aqui. O terceiro ligante diferente vai ser tudo isso daqui, que eu vou destacar em laranja. Então, ó, todo esse ligante aqui também é diferente, né? Então, aqui. E por último, qual que é o quarto ligante desse carbono? O hidrogênio, né? Então, vamos destacar o hidrogênio. Vamos colocar ele com esse azulzinho aqui. Então, vejam, este carbono aqui é quiral, significa que ele tem 2 isômeros ativos, o destrógeno e o levógeno, e tem uma mistura racêmica, tudo bem? Vamos fazer agora o exemplo aqui de baixo. Então vamos adicionar, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Nós temos Cl, a gente vai quebrar aqui, ó. Agora, lembram-se que aqui é um alceno, né? Eu fiz a reação de halogenação em um alceno. Aqui eu vou fazer a reação de halogenação de um alcino, estão vendo? Porque eu tenho uma ligação tripla. Então aqui é a reação de halogenação de um alcino. Então, ó, eu só tenho 1 mol de Cl2, então eu só vou quebrar 1 mol de ligação π. Eu vou adicionar um Cl aqui e vou adicionar o outro Cl aqui. Olha que interessante, pessoal. Agora eu também tenho um exemplo de isomeria espacial, mas nesse caso ela não é ótica, ela é geométrica, cis e trans. É um composto aberto, né? Então tem que ter, lembra as duas condições de existência? A gente precisa de uma ligação dupla entre os átomos de carbono, estão aqui, né? Está aqui, a ligação dupla. E qual que é a segunda condição de existência? Que os ligantes do átomo de carbono sejam diferentes. Então eu tenho cloro e metila, eles são diferentes. Então aqui eu tenho, né, isomeria cis trans. Então aqui eu vou ter um isômero cis e eu vou ter também um isômero trans. Então olha que interessante, a gente pode utilizar aqui, né, as reações de adição e os produtos podem apresentar isomeria espacial, seja ela ótica, como aqui no primeiro caso, ou isomeria espacial geométrica, como no segundo caso, né, isomeria cis e trans. Tudo bem? Então aqui a gente fez a reação de halogenação de um alceno e de um alcino. O próximo exemplo de reação que nós temos de adição é a chamada reação de adição de HX. Né? Nesse tipo de reação, quais são, né, o que seria esse HX? Esse HX, né, o X pode ser um halogênio. Então, tipicamente, nessa reação a gente utiliza o ácido clorídrico ou o ácido bromídrico, tudo bem? Então, ou o reagente vai ser HCl ou vai ser o HBr. Então, né, na adição de HX a moléculas de alceno, por exemplo, a gente converte hidrocarbonetos insaturados, que é o caso do alceno, em
haletos orgânicos. Esse processo ele é realizado com as substâncias no estado gasoso e na ausência de água. A gente já vai entender porque é na ausência de água. Em alguns casos, né, a gente vai utilizar um solvente de baixa polaridade, por exemplo, o ácido acético. Por que a gente utiliza um solvente de baixa polaridade? Porque ele permite a dissolução do cloreto ou do brometo. Aqui, né, o cloreto aqui seria do HCl ou do HBr. Tudo bem? Aí, quando essas reações elas envolvem alcenos com mais de 3, né, com 3 ou mais átomos de carbono, haverá a formação de 2 produtos distintos, tá? Aí, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A adição do hidrogênio e do halogênio, o X, que pode ser ou o cloro ou o Br, né, ele vai obedecer uma regra. E essa regra, ela foi descoberta em 1868, é uma regra experimental e foi descoberta pelo químico russo Markovnikov. E esta regra diz o seguinte, que na adição de um composto HX, que pode ser ou HCl ou HBr, a uma ligação dupla, né, por exemplo, de um alceno, o hidrogênio ele vai ser adicionado preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Então, agora, pessoal, tem uma regra. O hidrogênio ele não vai entrar em qualquer carbono. Ele entrará preferencialmente sempre no carbono mais hidrogenado. Tudo bem? Então a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque na adição de um HX em um alceno, por exemplo, então o que a gente tem que tomar cuidado? Que o hidrogênio, este cara aqui, ele vai entrar preferencialmente no carbono mais hidrogenado do nosso alceno, tá bom? Então vamos ver aqui os exemplos para ficar mais claro. Então eu coloquei aqui, né, o exemplo. Quem que é o nosso HX? O HX aqui nesse exemplo é o HCl. Então, HCl. O X é um halogênio, né? Então, X é o Cl. A gente vai adicionar o HCl. Lembram-se o que dizia a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, nós temos aqui ó, este carbono 1 e este carbono 2. O carbono 1 é um CH e o carbono 2 é um CH2. Qual desses carbonos é mais hidrogenado? Ou seja, qual desses carbonos apresenta mais hidrogênios? Bom, quem apresenta mais hidrogênios é o carbono 1 ou 2? O 2. Então, como diz a regra de Markovnikov, o hidrogênio do HCl vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, que é este daqui. Então, a gente quebra a ligação π, o hidrogênio é adicionado a este carbono e o Cl vai ser adicionado a este carbono. Vejam que eu tinha duas possibilidades, vocês concordam? O hidrogênio pode entrar aqui neste carbono, né, no carbono 2, ou no carbono 1. E o Cl pode entrar ou no carbono 1 ou no carbono 2. Mas, pela regra de Markovnikov, a gente sabe que o hidrogênio vai entrar sempre no carbono mais hidrogenado. Então, esta possibilidade aqui não vale. Por quê? Porque aqui o hidrogênio entrou no carbono menos hidrogenado. E a gente sabe que ele sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado. Tudo bem? Então, o produto formado é este daqui, onde o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado e o cloro entra no carbono menos hidrogenado. A gente forma o 2-cloro-propano. Olha que interessante. Este composto aqui, ele é quiral? Não. Por quê? Porque, ó, este carbono aqui, ele apresenta um CH3. Estão vendo? Ó, esse aqui é um CH3. E este cara aqui também é um CH3. Então, ele apresenta dois ligantes iguais. O 2-cloro-propano não é quiral, tá bom? Ficou claro como que a gente faz a reação de um HX? Tá bom? Vamos ver mais exemplos?
Só para destacar para vocês, ó, estão vendo? Então, esta primeira, né, não acontece porque o hidrogênio ele não vai para o carbono menos hidrogenado, e sim ele vai para o carbono mais hidrogenado. Então, o produto que a gente vai formar é este daqui, tudo bem? É este cara daqui, de acordo com a regra de Markov-Nikov. Cuidado, porque o vestibular também gosta de colocar este cara aqui nas opções, né? Porque o aluno esquece de aplicar a regra de Markov-Nikov, em que o hidrogênio deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, tudo bem? Então o aluno acaba chegando nesta opção e ela está incorreta. Então cuidado, pessoal. Quando a gente está falando da adição de um HX, que pode ser ou ácido clorídrico ou ácido bromídrico, a gente tem que levar em consideração a regra de Markov-Nikov. Outro exemplo, eu coloquei a adição agora de HBr, ácido bromídrico, então X nesse caso é o Br, e a gente vai adicionar então o ácido bromídrico no propino, né? Então aqui nós temos um alcino. Então este cara aqui, o propino, é um alcino. Então vamos escrever aqui, ó, alcino. Vamos fazer a análise? Nós temos esses dois carbonos. Um dos carbonos apresenta um hidrogênio e o outro não apresenta o hidrogênio. Qual desses dois carbonos é o mais hidrogenado? Este daqui, vocês concordam? Porque ele apresenta um hidrogênio e este aqui não apresenta nenhum hidrogênio. Então, quando a gente fizer a quebra da ligação, vejam que eu só tenho 1 mol, né? Então vai ser uma adição parcial. Eu quebro aqui esta ligação, né, π, vou adicionar o hidrogênio neste carbono e o Br neste carbono. Quem que a gente obtém? O 2-bromo-propeno, tá bom? Estão vendo? Ele apresenta isomeria geométrica cis e trans? Não, né? Por quê? Porque uma das condições não está sendo satisfeita. Vejam que uma das condições está sendo satisfeita, que é a dupla ligação. É um composto de cadeia aberta, então ó, ele apresenta aqui a dupla ligação, mas os dois ligantes deste carbono aqui, ó, eu tenho... Então deixa eu só colocar a dupla. Então, ó, dupla. Eu tenho aqui que neste carbono da esquerda eu tenho um Br e uma metila, um CH3. Então, ó, este ligante, o Br, é diferente da metila. Legal. Agora, neste carbono daqui, eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Estão vendo que os ligantes são iguais? Hidrogênio é igual a hidrogênio. Então, o 2-bromo-propeno, né, ele não apresenta isomeria geométrica, ou seja, cis e trans. Então, a gente pode escrever, ó, que não apresenta isomeria geométrica, ou seja, cis e trans. Lembrando que a gente chega nesse produto aplicando a regra de Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio do HX sempre será adicionado no carbono mais hidrogenado. Então aqui no nosso alcino, a gente tem um carbono, né, que não apresenta nenhum hidrogênio e um carbono que apresenta um hidrogênio. Então quem que é o mais hidrogenado? Este cara daqui que eu vou destacar para vocês em amarelo. Então o hidrogênio vai ser adicionado a ele, tudo bem? E o Br vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Aí eu deixei para vocês, pessoal, 3 exercícios, né? Eu tenho aqui um alceno, outro alceno e mais um alceno. E a gente vai fazer a reação de adição de um HX, né? Então eu tenho 3 HBr. Eu tenho HBr aqui e HBr aqui. E aí eu vou deixar para vocês tentarem descobrir os produtos. Façam a reação aqui de adição, lembrando que a gente precisa levar em consideração a regra de Markov-Nikov, ou seja, a gente precisa ver qual dos carbonos aqui é o mais hidrogenado e qual dos carbonos for o mais hidrogenado, a gente quebra a ligação dupla e adiciona o hidrogênio, tudo bem?
depois de vocês fazerem isso, por favor, prestem atenção se o produto formado ele possui isomeria ótica, tudo bem? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem que eu ajudo. Aí, pessoal, agora a gente tem que tomar um pequeno cuidado com uma coisa chamada efeito do peróxido. Por quê? Quando essa reação de HX ela ocorre na presença do peróxido de hidrogênio, né, o H2O2, né, se eu tiver um alceno, então um alceno, vamos esquematizar aqui, uma dupla ligação. Pronto. A gente tem um alceno aqui e HBr. Se essa reação acontecer na presença do peróxido, então vai estar escrito assim, ó, aqui na seta, a gente vai ter peróxido. Então, essa reação aqui, na presença de peróxido, ela não segue a regra de Markovnikov. Então, de novo, ela não segue a regra de Markovnikov. Neste caso, tem um outro mecanismo, né, que foi descoberto por o Karahashi, que fala, e Mayo. Então é a regra de Karahashi. Essa regra, né, a gente fala que é uma adição anti-Markovnikov ou efeito peróxido. Então, nesse caso, quando a gente tiver uma reação entre um alceno e HBr na presença de peróxido de hidrogênio, H2O2, então, nesse caso, a gente não vai seguir a regra de Markovnikov. No caso, a gente vai, né, fazer o contrário, por isso que chama anti-Markovnikov. Então, neste caso, o hidrogênio do HBr ele vai se ligar ao carbono menos hidrogenado do nosso alceno, tudo bem? Então, vamos destacar isso. Então, aqui, né, vai ser anti-Markovnikov devido à presença do peróxido. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, por que vai ser anti-Markovnikov? Porque o mecanismo de reação é diferente, tudo bem? A gente não aprende mecanismo no ensino médio, mas se vocês fizerem, por exemplo, uma faculdade de química, se vocês forem estudar reações, né, orgânicas, vocês vão ver que o mecanismo que ocorre é diferente. Então, por isso que o produto formado também vai ser diferente. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, qual que é o nosso alceno? Então, deixa eu pegar aqui. É este o nosso alceno, propeno. Então nós temos aqui, ó, CH3, aí CH, CH2. E aí vai ter uma adição de HBr. Caso essa adição ocorra na ausência de peróxido, então se ele ocorre na ausência de peróxido, vai fazer que nem Markovnikov disse. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o Br no menos hidrogenado. E a gente obtém este produto aqui, tá? Seguindo a regra de Markovnikov. Agora, se a gente tiver na presença de peróxido de hidrogênio, ou seja, se a gente está na presença de H2O2, o que acontece? O hidrogênio agora ele vai ser adicionado no carbono menos hidrogenado, então ele vai entrar aqui. Ah, professor, por que ele está entrando aqui? Vejam os carbonos, ó, esse daqui apresenta apenas um hidrogênio e este apresenta 2. Então, na presença de peróxido de hidrogênio, aqui a gente vai seguir o efeito do peróxido ou regra de Karash. Então ele vai entrar aqui no carbono menos hidrogenado. E o Br vai entrar no carbono mais hidrogenado. A gente forma este produto. Professor, cai muito este efeito do peróxido ou regra anti-Markovnikov? Não, né? E ela só acontece quando a gente tem o HBr na presença do peróxido de hidrogênio. Cai muito? Não. É bom saber? Sim, porque se cair, vocês estão preparados para acertar esse tipo de questão, tudo bem? Mas no geral, 99% dos exercícios com relação à reação de adição de HX vai cobrar a regra de Markovnikov, tudo bem? Tranquilo, né? O último tipo de reação de adição que nós temos é a chamada reação de hidratação, ou seja, é a adição
de uma água, tudo bem? Então a gente vai adicionar aqui uma molécula de H2O. Vejam o seguinte, que o processo de hidratação, lembram-se que eu comentei com vocês que lá quando a gente estava falando da adição de HX, esse processo aqui de adicionar o HX, que pode ser o HCl ou o HBr, tinha que ser na ausência de água. Por quê? Porque se for na presença de água, a gente pode adicionar, ao invés do HCl ou do HBr, a própria água, tudo bem? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo a adição de HX, essa adição tem que ser na ausência de água. Bom, quando a gente vai adicionar uma água, né, no alceno, pode ser ou num alceno, tá? Então, quando a gente vai fazer essa reação de adição de água, pode ser tanto em um alceno quanto em um alcino. E aí a gente vai estudar quais são os produtos formados, né, em cada caso. Agora, quando a gente faz a adição de água, isso vai acontecer, né, essa reação ela é catalisada com um ácido. E o ácido utilizado para fazer a adição de água é o ácido sulfúrico, tudo bem? Então, quando vocês observarem uma reação de adição de água, vocês vão perceber que em cima da seta vai ser mostrado um catalisador, né? Então vai estar assim. Geralmente ou está escrito assim, então indicando que essa reação é catalisada por ácido, ou ela pode também estar sinalizada dessa maneira, indicando que o ácido utilizado é o ácido sulfúrico. Tudo bem? Bom, como a gente está fazendo uma reação de adição, vocês se lembram que vai quebrar uma ligação π. Então, quando esse rompimento da ligação π acontece pela água, a gente pode chamar esse processo de hidrólise. Lembrando que lise é quebra, né? Então, lise, quebra, e hidro vem de água. Então, hidrólise indica que essa quebra de ligação ocorre mediante a água, tudo bem? Hidrólise, lise, quebra, hidros vem de água. Então, é quebra pela água. Nesse tipo de reação, né, de adição de água, assim como no HX, então tanto a adição de HX, então ó, adição de HX e H2O, essas duas adições, tanto de HX quanto de H2O, obedecem à regra de Markovnikov, tudo bem? E o que diz a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio será adicionado ao carbono da ligação dupla ou tripla mais hidrogenado, tudo bem? No caso de uma reação de adição em um alceno, qual que é o produto formado? O produto formado em um alceno vai ser um álcool, tudo bem? Então vejam aqui que nós temos um alceno, neste caso é o propeno. Então, ó, esse aqui é o propeno. Então vamos escrever, ó, propeno. Ele é um alceno. E aí a gente vai adicionar água. Ah, professor, mas olha como a água está escrita de uma maneira diferente. Verdade, ao invés de escrever H2O, foi escrito assim, ó, HOH. Por quê? Porque aí você sabe os dois elementos, né, aqui os dois grupos que vão ser adicionados ao seu alceno. Lembrando que o hidrogênio vai seguir a regra de Markovnikov, então ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Percebam que eu tenho um CH2 e eu tenho um CH. Então, este hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. A gente quebra aqui a ligação π e adiciona o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, que é este daqui, tudo bem? Ó. Então, ele foi adicionado aqui. E o OH, ele vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Pessoal, olha que interessante. O que a gente forma? O produto de uma adição em um alceno é um álcool. Então, este cara aqui é um álcool. Tudo bem? Tranquilo? Então, a adição de água em um alceno forma um álcool. Lembrando que essa adição, ela segue a regra de Markovnikov. Tudo bem? Agora vamos analisar a reação de hidratação, ou seja, de adição de uma molécula de água em um alcino, tudo bem?
Lembrando que os alcinos apresentam uma ligação tripla. Então, ó, vou colocar aqui a reação para vocês. Lembrando que o produto que é formado na adição de água em um alcino pode ser ou um aldeído, então vamos destacar, os produtos podem ser um aldeído ou uma cetona. Ah, professor, quando que vai ser um aldeído e quando vai ser uma cetona? Vai depender da posição da tripla ligação, tudo bem? Então aqui nesse caso tem que fazer a análise do alcino, onde que está essa tripla, tá bom? Lembrando que na adição de água, ela vai obedecer a regra de Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio aqui da água, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó, nós temos o propino, né, que é o alcino. Então aqui, ó, é o propino, tem 1, 2, 3 carbonos, então propino. A tripla ligação está aqui, eu vou adicionar quantos mols de água? 1, né? Então eu estou adicionando apenas uma água. Então eu vou quebrar apenas uma ligação π, tudo bem? Lembrando que o hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Então qual que é o carbono mais hidrogenado? O CH ou apenas o C? O CH, né? Então o hidrogênio ele vai ligar neste, né? Ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado e o OH ele vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Então ele vai se ligar aqui, ó. Tudo bem? Ele vai ser adicionado aqui. Agora, pessoal, olha que interessante. A gente não formou um álcool. Cuidado, porque o álcool, vocês se lembram que o OH tem que estar ligado num carbono saturado? Neste caso, o OH ele está ligado a um carbono insaturado, e esta função aqui, ó, insaturado, esta função que tem o grupo funcional hidroxila é um enol. E aí a gente precisa lembrar, lá quando a gente estudou isomeria plana, vocês se lembram que eu mostrei, né, os tipos de isomeria plana? Nós tínhamos o caso dos isômeros de função, de cadeia e de posição. E eu mostrei 2 exemplos particulares de isomeria, um caso especial de função e um caso especial de posição, né? Aí, esse aqui é o exemplo, né, o caso especial da função. Nós temos a tautomeria, onde uma cetona pode formar um enol, né? Nós tínhamos lá o equilíbrio dinâmico ceto-enólico e aldo-enólico. Neste caso, o que vai acontecer? A dupla ela vem para cá e o hidrogênio vem, né, para cá. Então a gente vai formar uma cetona, estão vendo? Então agora o produto aqui é uma cetona. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente está fazendo essa adição de água em alcino, a gente vai ter, né, a tautomeria. A gente forma um enol que pode ser convertido em uma cetona ou um aldeído. Então, de novo, quando a gente faz a adição de água em alcenos, a gente forma álcool. Quando a gente faz a adição aqui de uma molécula de água, né, então a gente está fazendo a hidratação parcial deste alcino, a gente forma ou um aldeído ou uma cetona. Tem que lembrar da isomeria plana, né, ali do equilíbrio dinâmico, né, da tautomeria, tudo bem? Ceto, enol, aldo, enol. Então, nesse caso, a gente precisa se lembrar, tá bom? Por último, pessoal, a gente tem a reação de adição em aromáticos. Aqui no caso, né, eu havia explicado para vocês que nos compostos aromáticos nós temos o efeito de ressonância. E essa ressonância, ela torna o composto aromático muito estável. Então, para a gente conseguir fazer uma reação de adição, é muito difícil. Por quê? Porque esse anel aromático, ele é muito instável. Então, ele preferencialmente sofre, né, reações do tipo substituição. A gente vai aprender mais para frente, né, um outro tipo de reação chamada reações de substituição.
Essas reações de substituição, ela acontece preferencialmente em aromáticos. Então, adição em aromático não é muito favorável, mas não quer dizer que não ocorra. Elas ocorrem, mas como eu destaquei aqui para vocês, ela vai acontecer em condições energéticas ou enérgicas, tudo bem? Então vocês vão ver que eu destaquei aqui, olha a condição, aquecimento e olha a pressão. Ela é muito grande, né? Tem que ser numa condição de pressão muito elevada, 140 atmosferas, fora o aquecimento. E olha que interessante, essa reação de adição, ela deve acontecer com 3 mols de hidrogênio. Aí vocês podem me perguntar, professor, por que 3 mols de hidrogênio? Porque, 1 mol, deixa eu mostrar aqui, 1 mol de benzeno tem quantos mols de ligação tripla? 1, 2, 3. Então, para a gente conseguir hidrogenar aqui completamente esse anel aromático, eu preciso de 1, 2, 3 mols de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio vai hidrogenar essa dupla ligação, o outro mol de hidrogênio, né, o segundo mol de hidrogênio, vai hidrogenar esta ligação dupla e o terceiro mol, né, do hidrogênio vai hidrogenar esta dupla. Então, quando a gente quer fazer a reação de adição em aromático, a gente utiliza 3 mols de hidrogênio. Então, a hidrogenação total do benzeno forma o ciclo hexano, tudo bem? Então, este cara aqui é o ciclo hexano. Neste caso, nós fizemos a reação de hidrogenação. Como eu sei, olha o reagente aqui, é o gás hidrogênio. Então, este exemplo aqui é um exemplo de reação de hidrogenação. Então, hidrogenação. E o caso de baixo, professor? O caso de baixo, eu tenho cloro, né? Então, seria um halogênio na presença de aquecimento e luz. Isso daqui, né, HNi, então, HNi indica que é luz, tudo bem? Então, essa reação acontece na presença de luz e aquecimento. De novo, estão vendo que eu tenho 3 mols de Cl2? Por quê? 1 mol de Cl2 vai ser adicionado aqui, nesta dupla, o outro mol de Cl2 vai ser adicionado nesta dupla, e o terceiro mol de Cl2 vai ser adicionado nesta dupla. Então, estão vendo? Adicionei completamente aqui. Agora, eu tenho um ciclo, onde eu tenho em todas as posições um cloro. Então, na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho cloro. Essa reação a gente aprendeu e ela é um exemplo de halogenação. Então, o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é uma hidrogenação do benzeno. E este segundo exemplo é uma halogenação, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é isso. A gente aprendeu todos os tipos, né, de reação de adição, tá bom? Então, a gente viu hidrogenação catalítica, halogenação de Cl2 e Br2, nós vimos a adição de HX, HCl e HBr, e nós vimos também a adição de água. E também vimos a reação de adição em compostos aromáticos, que não é tão comum, mas pode acontecer. Na próxima aula, a gente vai estudar os exemplos de reação de eliminação, tudo bem? Então, por hoje é isso. Uma boa tarde para vocês e bons estudos. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Tchau, tchau, pessoal!